E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host do podcast, minha esposa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Há pouco tempo. E até você citou, Rich, que a inflação nos Estados Unidos está no patamar mais alto dos últimos 40 anos. E a gente volta 40 anos no tempo e a gente bate no início da década de 80. Em 70 eles tinham lastro ouro no dólar. Em 71 acabou, uma baita de uma crise inflacionária. Aí em 80 o Paul Volcker ele foi lá e subiu muito os juros e conseguiu controlar a inflação. Vocês acham que a gente está passando por um momento similar a esse? Porque se for um momento similar, fazendo paralelos, falando que o Bitcoin é o ouro digital, como muitos dizem, o ouro subiu muito durante 10 anos, década de 70, e depois ele caiu demais na década de 80. Vocês acham que a gente pode ter um movimento similar agora com o Bitcoin, considerando que os juros vão subir no mundo? Vamos lá. Cara, Quer que eu comece ou pode ir? Não, sempre pode. Tá? Eu queria só recapitular. Vou terminar meu pedaço aqui, você começa. Aliás, o único erro do Pizza Day, do Lázaro, foi que ele pediu 2 pizzas e não pediu junto 5 chopps, né? Seria perfeito. Ficaria o preço, então, né? É, mas só acabar o negócio da inflação, eu lembrei aqui um outro exemplo, que aí acho que a turma vai entender bem, voltando naquele tema, mas que é muito importante, dos Estados Unidos. Que a gente falou do cheque que todo mundo recebeu, é muito fácil para entender a inflação. A galera recebendo $1.000 em casa, sem fazer nada. Tem um emprego no McDonald's ou no Starbucks, a pessoa fala que não quer ir. Aí o que esses lugares tiveram que fazer? Subir muito o valor do salário. E aí, se eles tiveram que subir muito o valor do salário, você tem que subir muito o valor do produto. Então, outro impacto da inflação, muito fácil de entender isso. O governo te dá dinheiro para ficar em casa, alguém te oferece emprego, você vai se ferrar, não vou trabalhar aqui. E aí os lugares têm que pagar mais, tudo sobe, e aí acaba sendo um problema. E a pessoa tem uma sensação, mas eu estou ganhando muito mais, foi muito bom isso. Só que o produto também custou mais. Porra, se um café custava $1 e custa 3 e o teu salário não multiplicou, não foi um bom negócio para você. Esse tipo de coisa. Mas aí, voltando à história do juro, eu acho que pode acontecer sim. Os economistas estão aí para passar vergonha em relação a juros, dólar, né? Você acaba errando tudo. Mas o Bitcoin é muito novo ainda, né? E ele está começando a ser adotado. Então, é muito difícil a gente falar o que vai acontecer. Eu ainda acredito que esse movimento de alta de juros, de perda de confiança nos países e nas moedas, pode levar a que o mercado segure um pouco o Bitcoin. Até porque as pessoas percebem, essa oferta monetária causa inflação sim, em algum momento pode dar problema. Porque, para passar a palavra, eu não acho que a gente chegou numa crise muito dura ainda, tá? Em algum momento, seja agora ou seja daqui a 50 anos, os Estados Unidos vão passar por uma crise aguda como a gente nunca viu. Né? E aí sim, talvez o Bitcoin se segure mais ainda. Não sei se... Eu vejo as pessoas que moram nos Estados Unidos que eu sigo, né, que eu acompanho, e falando sobre a alta dos preços lá, coisa que eles nunca tinham visto, né, num tempo curto, obviamente, e aí ficam bem surpresos, porque aqui a gente está acostumado, né, ir no mercado e tem sempre alguma coisa mais cara. Acho que a gente fala que as coisas estão mais caras há muitos anos já, e lá não. A loja de $1 já é $1,25, já não é mais $1 real, né? Aqui loja de 99 centavos não existe desde já que eu sou criança. não existe há muito tempo, sempre foi R$10, sei lá, R$3,99 para cima as coisas. E outra coisa que é bem clássico lá, que eles estão vendo, que eles ficam bem assustados, parece ser a alta da gasolina, que antes sempre foi uma coisa que era meio que padronizado e não tinha uma alta expressiva. E eles falam, meu Deus, olha só, tá muito mais alto. Então, é uma coisa que as pessoas estão vendo, mesmo sem conhecer, sem entender de nada. Hoje o mercado está precificando que o Fed vai seguir subindo juros, vai lá para... Está em 1% a taxa básica, vai mais para 2, 2,5%, talvez 3% até o fim desse ano, início do ano que vem. E aí, depois disso, ele para... talvez até reverta e comece a reduzir os juros, porque isso vai dar uma correção mais forte nos mercados e pronto. Esse é o cenário base da maior parte dos investidores e analistas de mercado. E eu concordo com esse cenário base, mas eu diria que o risco do Fed seguir subindo os juros além de 3%, ele não está precificado e ele pode acontecer. É difícil de acontecer porque isso geraria consequências na economia americana, nos mercados mais graves ainda.
até mesmo na rolagem da dívida pública, que hoje está em mais de 120% do Das PIB, empresas também, 30 muita trilhões, empresa quebraria. muita empresa. Então, eu não sei se o Fed teria estômago e, politicamente, se ele toleraria esse aumento de juros acima de 3%. Mas ele tem subido o tom na retórica. Ontem mesmo o Powell deu uma entrevista para o Wall Street Journal e dizendo que se a inflação não ceder, eles vão seguir subindo juros. Então, cara, se seguir subindo juros, vai para 3,5%, vai para 4%, vai ao estilo Paul Volcker, que foi o presidente do Fed da década de 80, o mercado não está preparado para isso. E o Bitcoin também sofreria num cenário de alta de juros relevante. Então, só para entender, você acha que há uma chance, vou colocar aqui, relativamente grande, das expectativas até agora estarem equivocadas, porque vamos precisar de mais juros para controlar a inflação? Eu acho que é uma probabilidade não desprezível de que isso aconteça. Entendi. Ok. O que você pensa, Felipe, sobre esse cenário? Fazendo um papel de ignorante aqui, estendendo a pergunta, as chances de que os juros sejam elevados a ponto de se tornarem nominalmente positivos, você acha que é baixíssima, nula? Tipo, em termos reais, você diz taxa básica ser maior que a inflação americana. A inflação prospectiva, 5, 7, eu acho que não é nula, não. Eu acho que é possível a gente chegar nisso, talvez 2023 ou 2024. Acho que é possível. Não acho que é o cenário base. Não seria a minha aposta principal, mas acho que é um risco que nenhum investidor está preparado hoje. Porque uma das grandes defesas das teses autistas ou das posições que não veem esse momento como tão emergencial assim nos mercados é de que tem um teto ali no quanto que o Fed consegue subir de juros, porque hoje o nível de endividamento público e corporativo é muito maior do que na época do Volcker. E essa é a minha visão base. Mas, eles vão aumentar os juros, mas não acima da inflação. Vão aumentar uma inflação baixinha. Exato. Por isso que é um cenário muito difícil para os bancos centrais. Assim, ontem mesmo eu citei o Andrew Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra. Ele no Comitê do Tesouro britânico, respondendo perguntas e dizendo que o Banco da Inglaterra está helpless nesse momento contra a inflação. Então não tem como ajudar nesse momento. Que mensagem animadora. Que legal. E que ele está preocupado com o preço dos alimentos nos países desenvolvidos, mas especialmente nos emergentes, e que ele pediu desculpas por soar tão apocalíptico. Cara, o presidente do Banco da Inglaterra dizendo isso. Então, isso me sinaliza que talvez a probabilidade de aumentar os juros de forma mais intensa para lidar com essa inflação não seja tão baixa assim. O que você falaria para esse presidente do Banco Central, amor? Não sei. Eu falaria aquela frase que eu falo sempre para você, do Ariano Suassuna. Falar a verdade na cara dos outros é muito deselegante. Dá uma embaçada no cenário, né? Fala que estamos cautelosamente otimistas, mas nem tanto assim, porque realmente ele dá esse tipo de recado de que, olha, a inflação tá aí, não temos como Ele ajudar. praticamente falou, fudeu, resolva aí, prepare. Só faltou ele botar um raio laser nos olhos, né? Compre Bitcoin. Mas o próprio Jerome Powell, na última coletiva, depois da decisão de política monetária, ele começou a coletiva dizendo assim, primeiro eu queria me dirigir ao público americano e dizer que sim, a inflação está muito elevada. Então, quase um político ali, isso não é um papel de banqueiro central. Por isso que eu digo que talvez esteja mudando a percepção dos banqueiros centrais e a necessidade de, a inflação é um problema muito grande, a gente não pode ficar só assistindo e fingir de aumentar juros. Então, para mim, a minha visão está mudando, talvez. A gente não combinou, mas eu estava procurando aqui, porque eu tuitei hoje de manhã, eu estava procurando o número exato da inflação no atacado na Índia. Você falou de mercados emergentes, a Índia, inclusive, começou a bloquear a exportação de alimentos. Sim. Né? Inflação de preço no atacado na Índia aumenta 15% em abril. Nossa. Cara, 15%. Em um único mês? É. Que isso. Então, a gente também está passando por alguns problemas. E aí eles não vão exportar alguns produtos. Que vai agravar o problema. Que vai agravar o problema. E aí Começa a bola de neve. Esse fenômeno. Né? Então, a própria atitude de cada um vai piorando a situação. E aí fica aquele ponto, né? Tá tudo ruim. E se der algum problema com Finlândia e Suécia entrando na OTAN? Cara, aí de repente o investidor olha e fala, porra, nesse cenário todo aí apocalíptico, eu olho pro Tesouro e tá pagando 12,26. Vai tomar no cu que eu vou investir em Bitcoin. É isso que o cara pensa aqui. E lá fora a mesma coisa. Tem bons de empresas pagando já 8, 9, 10 em dólar lá fora. Então, a renda variável na forma que a gente conhece, e aí cripto também,
o investidor começa a falar, cara, isso aqui não é para mim. Deixa eu ir para algo mais seguro. Cara, se o juro americano for a 4 ou 5%, isso vai sugar o dinheiro do mundo numa proporção nunca vista, porque é algo Concordo novo. plenamente. Nunca vi. O investidor vai olhar e falar, o quê? 4, 5%? Em dólar? Em dólar, E no isso tesouro, é vai desde- dinheiro do mundo inteiro para lá. Quando que eles tiveram taxas altas assim? Em 2007? Sim, em 2007 eles chegaram a 5,25%. E aí em 2008 tivemos a crise do subprime. E não tinha essa liquidez toda, esse número de empresas todas que não dão lucro, que vieram depois da crise de 2008, né? Fenômeno SoftBank, tudo isso. Não tinha. A minha mensagem, até para responder o Felipe, é que se esse cenário se materializar de o juro subir mais do que o mercado está esperando, eu acho que a gente pode estar entrando num bear market um pouco mais longo, inclusive para Bitcoin e mais ainda para as demais criptos. Então, o halving próximo é 2024. Olha, não me surpreenderia se isso acontecer, ficar a preço bem lá embaixo até o próximo halving. Preço lá embaixo e de lado por muito tempo até chegar ao halving. Isso O que é mais ou menos o ciclo, né, Felipe? Em tese, ali uns 12 meses, 18 meses antes do halving, o preço começa a dar uma reagida. Pelo menos foi como aconteceu nos últimos. Mas nessa hipótese do Ulrich, ele ficaria de lado e a gente veria aí, talvez, o estouro da grande bolha das bolhas, né? Eu sei que tem muita gente no Twitter aí fazendo previsão. Não sei. Porque nesse caso, então, seria muito mais seguro investir, né, em tesouro e tal, do que ficar investindo na cripto. Eu não sei até que ponto, porque, Até por exemplo... pode dar uma grande crise e aí Não, ferra é que tudo. o Ulrich, ele citou ali, olha, nos Estados Unidos a dívida deles é tão alta em relação ao PIB que se eles elevarem demais a taxa de juros, porque uma coisa é você leva a taxa para 4, a inflação está em 8, você não tem juros reais. O juro real está negativo ainda. E com juro real negativo, a tua dívida aumenta, mas o poder de compra dela é menor, entendeu? Então você está reduzindo a dívida em termos reais, por mais que ela tenha um aumento nominal no nome. É mais ou menos como eu querer... Você me empresta R$100, no final do ano eu te pago 105, mas os 105 compram menos do que os 100 compravam antes, que o correto seria te pagar no mínimo 110, entendeu? É mais ou menos isso. E aqui no Brasil, a gente tem juros reais hoje. E até por isso que o dólar baixou bastante contra o real. Um dos fatores, lógico, né? Tem muita coisa envolvida. Mas o Brasil é um dos poucos países no mundo com juros reais e com uma inflação que ainda está alta, mas com uma tendência a ficar mais baixa. Então são juros reais que devem aumentar, isso considerando a Selic nesse patamar. E ela deve subir ainda, então a gente está muito atrativo. Mas até que ponto a gente consegue aguentar uma taxa de juros de 2 dígitos com juros reais, sendo que o nosso endividamento comparado aos emergentes já é 50% mais alto? A gente começa a sofrer as consequências disso. E eu fico pensando nesse cenário, né? Porque uma coisa, se aumentarem demais os juros, o preço do Bitcoin vai ter que cair. Então a gente está longe do fundo ainda. Só que se aumentarem demais os juros, as dívidas públicas explodem. E aí para pagar a dívida tem que criar mais dinheiro. Então é mais inflação nas moedas. Não só pública, né? Para a empresa também. Para a empresa, Também, pensa. também. O cara investiu, a Selic estava 2%. Aí o cara investiu e falou assim, cara, agora eu vou comprar aquela máquina de 10 milhões de dólares e parcelar aqui CDI mais alguma coisa. Agora a dívida dele é CDI mais alguma coisa ou Selic mais alguma coisa, só que ele está pagando 12,75, ou seja, ele está pagando aí 20% ao ano no mínimo numa máquina e a economia piorou. Jesus. Então, eu acho que o Estado ele aguenta até mais tempo do que as empresas. Com certeza. O Estado cria dinheiro, a empresa não cria. É. Ou o Estado ele vai lá, aumenta o imposto e se você não pagar, você que é o criminoso ainda. A empresa não pode fazer esse tipo de coisa. E as empresas da Bolsa também, tanto aqui quanto lá fora, elas conseguem debênture e outros financiamentos também em função do valor da cotação da própria ação, muitas vezes, né? A empresa tem um valor de mercado. E aí, se esse valor despenca nos Estados Unidos, uma ação cai 90%, que banco vai emprestar para aquela empresa, né? Então, o juro alto, ele é péssimo para tudo. Mas o ciclo é esse. Vai aumentar juros até certo ponto, as dívidas são impagáveis e, no limite, ou volta a reduzir juros e comprar a dívida pública, estou falando do Fed, ou até algo que aconteceu na Segunda Guerra, que em termos macro era um momento parecido, a dívida PIB americana estava num patamar similar, inflação bem elevada, e eles impuseram um teto no rendimento da dívida pública americana. Então, os treasuries, de 3 meses até 30 anos, tinham um teto. A inflação comendo, mas o governo não poderia pagar acima de 2% ou 3%. Juro real negativo por decreto.
algo como isso poderia acontecer agora. Então, o Fed até sobe a taxa básica, mas os títulos seguros, esses estão tabelados, não podem refletir a inflação no momento. Isso pode acontecer, já aconteceu.